Pessoal, vamos lá, ok? Então, os comportamentos afetivos, os domínios afetivos. Temos a dominância lateral, dominância, ou seja, dominância corporal. Agora, a dominância, nós temos que ver sempre, quando falamos a questão, nem sempre, mas temos que colocar um campo importante, quando falamos a educação física do corpo inteiro, todo respeito ao João Batista Freire, que lembra como eu coloquei o anexo aí, relacionado ao que? A questão que eu fui lá no norte, eu falo TV Norte, TV que é meio de comunicação de massa, onde você passa, você é um meio de comunicação social, expondo pesquisas e campos análogos. Está falando que é bem, eu estava vendo um autor, vou citar de novo o Rubem Alves, que falou o quê? Que dá para entender uma questão importante. Você vê, ou seja, tudo, ou seja, você está falando sobre as questões de mulher, homem, essas questões que relacionam as classificações que Louro coloca sobre gênero, raça e etnia, ou seja, e classes sociais, ou seja, cultura e os seus meios elementares, as mediações. Então, quando fala sobre esse assunto, o que coloca para nós? Ele falou assim que fica sem graça um pouco quando você viu a mulher já toda mulher, ou seja, o tipo de paladar, rosto, né, corpo todo já nu. Tem que ser um processo. Aí eu lembro uma vez que um professor falava na sala de aula para alguns alunos, para eles entender, né, que chegou o próprio diretor a falar comigo, para não falar mais sobre esse assunto, falar que quando chegava em casa, ele chegava em casa, ou seja, ele falava, eu cheguei em casa tirando a roupa, vai falando, vai conversando com a mulher, vai tirando a roupa, me desculpa, isso, o horário que eu cheguei, daqui a pouco ela também está já, né, naquele momento de prontidão, precisão para com a sua esposa. Okay? Aí vocês fazem essa troca, que eu quero dizer. Às vezes você vai falando, é um processo, é igual um anabolismo. Você vai logo rapidamente, tem que, ou seja, nas questões importantes de treinamento, tem uma queimada, vamos usar o termo queimada, que dá a queimada que usa. Você vai ter que separar o time, coloca 10, lá outro 10, chama duas pessoas para escolher, você vai escolher, daqui a pouco deixa administrar, vai se administrando. Agora, se daqui a pouco você quer administrar dentro, ou seja, do campo interno, das pessoas ali intimamente, ali em questão de gênero, tem que se administrando a cada dia. Quer dizer que eu não estou querendo dar sugestão em questão de casamento, falando que a educação física do corpo inteiro é difícil. Você vê a pessoa do corpo inteiramente é difícil, mas já é difícil. Já é difícil ver fragmentado em pedaços no campo anatômico. Já é um escândalo você ver o corpo todo. Você já vê o corpo todo, praticamente é um campo impossível para ver o outro ser humano, ver ele totalizado. Mas tentamos se esforçar nesses aspectos. Eu lembro que eu discuti com algumas professoras e professores ligados a plano de ensino lá, a abordagem humanista. Então, a abordagem humanista é o campo reflexivo que o próprio Paulo Freire fala. E sendo conservador, é lógico, sendo liberalista, é lógico, e sendo um pouco marxista, mais ou menos, mas coloca um campo de um animal que seja racional. Temos que ter racionalidade. Nós vemos a totalidade do ser humano e o universo totalizado dele fica uma realidade muito extrema. Como eu falei, uma coisa hoje, outra já é outra. Não é que eu estou defendendo a tese da latência, ou alguns autores. Mas vamos lá. Então, a escola, além de ensinar muitas e variadas disciplinas, no entender de Fernandes, Eluc e Carneiro, tem a obrigação de transmitir valores, atitudes e interesses, mesmo que aqueles são difíceis de ser postos em prática, tais como igualdade social para todas as pessoas, amor, amizade, preservação do meio ambiente, entre muitos possíveis, não obstante, e infelizmente, serem mais facilmente honrados na teoria. Okay? Deve destacar, se esforçar, nem que seja um campo abstrato, como diz o Gerald Lebrun, que foi também, acho que
ao meu ver, os campos curriculares dele, que ele ficou no Brasil, ele fala sobre leviandade. A leviandade que é o que? A leviandade é o grande e poderoso. Não é um poderoso chefão, né? O grande e poderoso naquele do Jim Carrey, né? Jim Carrey que fala que ele vai passando assim, com aquela música, algo diferente foi ele. Mas é uma ludicidade que coloca uma comédia que coloca uma maneira de você analisar bem, né? Que foi espontâneo. Depois ele voltou a ser como ele era antes. Então, como falamos, uma coisa é hoje, outra coisa vai falar da outra coisa. Ou seja, a coisa são formas. Quando nós falamos de coisas, falamos de objetos, falamos de sujeitos, falamos de matéria. Ou seja, eu posso modificar. Agora, eu coloco um boné, então já houve modificações. Ou seja, uma coisa vai falando, vai havendo mudanças de paradigmas, meios pragmáticos. Ok? Então, quando falamos sobre a questões de comportamentos afetivos, relaciona o campo interpessoal. Quando falamos de comportamentos cognitivos, os campos intelectuais. Quando falamos de comportamento, já colocamos um paralelo à teoria do condicionamento. Ok? Então, quando falamos sobre fatores ligados à realidade, às lealdades, quando falamos de lealdade, aí isso fica muito complexo. Falamos, a moralidade, a ética. A ética diz para a própria ética o que deverá ser para suceder a minha sobrevivência. Se queremos sobreviver, é lógico que queremos viver para sempre, né? Não vamos viver para sempre. Como eu falei, né? Sobre as crianças, os adolescentes e jovens, nessa idade, motricidade, idade, movimento e idade. Idade e movimento, que vai, ou seja, engatilha, vai caminhando, ou seja, vai fazendo os movimentos atléticos, né, desde pequeno, depois você vai aprendendo. Qual a distinção do arremesso, um chute, de uma criança e de um adulto? Ou seja, mesmo que nós tenhamos deficiências, né, porque a deficiência está ligada a muita eficiência. Quando eu tenho uma deficiência, eu vou usar ela como eficiência sugerível para outros buscarem superação, isso vai ajudar um conceito de atemporalidade, que está ligado ao lugar e o ser-tempo. Eu não quero citar o Heidegger aqui, que ele fala sobre lugares, o ser-tempo. O ser é o quê? Nos coloca existências introdutórias relacionadas a fatores importantes. Então, quando buscamos esse viés, essa linha de pensamento, coloca algo importante. Uma coisa fala outra coisa hoje. Ou seja, o que é uma coisa? Uma coisa, ela é algo que vai metafisicamente falando, que vem a concretizar metafisicamente falando, operativamente falando. São linguagens diárias. Ou seja, o meu feedback, o meu modo afetivo, posso mudar os meios atmosféricos de um lugar. E posso mudar, ou seja, placas. Agora eu estou vendo, tendo um campeonato de bicicleta, né? Bicicleta, ou seja, de bike, para colocar bike. Para ficar mais fácil, né? Mais fácil ou fácil? É mais fácil ou fácil? Tempos atrás, tinha épocas que tinham mudado algumas normas da EBNT aí, né? Das letras ligadas às questões da língua portuguesa. Você não pode colocar mais, aqui coloca só mais ou menos, coloca assim, mais bicicleta. Então coloca bicicleta, bicicletário. Então são fatores que relacionam. Tempos atrás eu tinha uma dificuldade de falar, e também até hoje ainda, depende do local. Estava conversando com uma certa vez com uma professora, eu comecei a gaguejar assim, no modo de dizer, mas você vai aperfeiçoando. Eu citei a Maria Borges, uma vez ali sobre a pré-escola, a universidade da pré-escola. Ela fala sobre Monteiro Lobato, Os Campos da Utopia, Rosier. É um livro que tem uma carga pesada, bem simples e modesto, mas ela fala sobre a gagueira, que a psicomotricidade, o exercício, o alongamento vai ajudar na fala, a escrita.